Agora sim. Voltamos? Voltamos. Agora é para valer. Tá valendo. Ai, boa noite, Bom, Elaine. Olha, muito, tudo muito, muito obrigada por você ter aceito participar com a gente dessa semana Mulher de imagina. Verdade. Sou muito grata, fiquei muito feliz mesmo por você ter aceito o convite. E saudade, saudade de você, saudade de abraçar as Ah, pessoas. sim, E muita, muita. Ó, é uma pode falar. honra esse convite. É uma honra realmente ter sido convidado por você. Você é uma, sabe disso, sempre soube, que é uma das mulheres que eu mais admiro pela postura, pela generosidade que você tem com todos à sua volta. Então, para mim foi uma honra, está sendo uma honra e espero que seja a primeira de muitas que a gente participe. Para quem não sabe, nós trabalhamos juntas, né, de alguma É maneira, na verdade. Fundação Casa. Foi lá que a gente se conheceu e que criamos uma afinidade que perdura aí até hoje. Alguns anos, alguns aninhos nela. Ai, eu também tô com Sim, eu tô aqui com o Facebook também, porque como tem bastante gente, eu também tô sim. eu abri o Face, mas aí eu peço para as pessoas irem lá pro Instagram. Vai lá, Fabiana, boa noite. Tudo bem? Vai lá pro Instagram, Fabiana. Marcinha, Ai, é Marcinha uma Gomes, tudo Malaguti! bem? Boa noite, Márcia. Ai, a Márcia, Peguei. o Elaine, ela virou uma referência, Ah, viu? Lá no centro. verdade. Uma graça. Que maravilha. Determinada. Ela é Oh, maravilhosa. meu Deus. Essa mulher, vou falar. Coisa Eu tenho muita linda. sorte com as minhas pacientes. Ô, Elaine, então a gente vai falar hoje, né, sobre a nutrição na saúde da mulher. E aí você fica à Sim, vontade para iniciar, para falar. Eu pensei em a gente falar 1 hora e a gente deixa o final para algumas perguntas, né? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer pergunta, fique à vontade. Ô, pessoal, vocês que estão assistindo, o som e a imagem tá ok? Fala pra gente se tá bom. fala aí. Fala, Thalita, lindeza do meu coração. Nessas Aí, lindas. várias amigas. Marcinha. Todo mundo ouvindo, vendo bem? Respondem? Cadê vocês? Sim, Ah lá, a Márcia falou que tá ok, tá ouvindo. Márcia, bora lá então? Bora lá. Bom, vou me apresentar como profissional. Eu sou nutricionista há 12, vai fazer 13 anos. Atuei alguns anos na área da alimentação coletiva, de onde eu conheço nossa querida Rose. E tá baixo? Será que é porque eu tô longe? Melhorou, Ricardo? Melhorou, Ricardo? Acho que é porque eu tava longe, não é não? Tá bom. Mas eu falo baixo mesmo. Ai, a Márcia Mas eu falo baixinho. Puff! Márcia, que bom te ver aqui! Ai, gente, que alegria. A Rê falou que tá ótimo. Então tá Tá. bom. Mas eu falo baixinho, viu, gente? Vou tentar falar mais alto. É um dom meu falar É, baixo. Bom, continuando. Então, eu saí da área da alimentação coletiva e vim para esse mundo da alimentação saudável, focada no público feminino. E aí, comecei com o Realimente, que é um desafio online, né? A gente fez esse desafio há um ano e vem transformando as vidas das mulheres através do emagrecimento. E eu tenho muito orgulho, junto com a minha parceira Juliana, que também é nutricionista, de estar levando mais saúde, autoestima
para essa mulherada que necessita tanto dessa união aí, né? Porque faltava, eu acho que falta profissionais realmente dedicados a segurar na mão de cada mulher. E foi isso que eu venho vindo desempenhando e venho estudando e buscando mais para ajudar essas mulheres aí, principalmente no emagrecimento, que é onde há um sofrimento maior, né? É a briga com a balança. Exatamente, exatamente, exatamente. É uma briga constante, é um desgaste constante, né? As mulheres, elas, além de toda a sobrecarga que temos, né, que carregamos, ainda temos que lidar com a culpa, com essa constante culpa que carrega quando a gente está fora do que a gente deseja. A gente se sente culpada, né, de não conseguir perder o peso, a gente se sente culpada de não conseguir seguir um planejamento, seguir o que a nutricionista passou. Então, eu sempre quero e tenho deixado claro com as minhas pacientes que eu sou só um instrumento Uhum. para que de mãos dadas a gente consiga chegar no que elas desejam. E quando a gente torna isso mais amoroso, de forma mais. Quando a gente abraça mais essa causa de cada mulher, a gente tem realmente resultados mais satisfatórios. Eu já até falei isso para você, até comentei, acho que no Instagram, aí fico até arrepiada de falar. Porque a gente vê, nós lá na unidade, a gente tem visto o quanto é importante para as pessoas, né? E às vezes eu fico imaginando, quantas e quantas vezes cada uma daquelas pessoas já tentou, né, de alguma forma, emagrecer, ter uma alimentação mais saudável, e aí acaba não tendo o resultado esperado, enfim. Mas o que a gente tem visto ali na unidade, as pessoas que estão dentro do programa que vocês criaram, o programa que vocês trabalham, é algo que eu nunca vi, de verdade, Elaine. Eu acho assim que vocês foram muito assertivas no programa, a forma que vocês estão fazendo, o grupo, porque uma acaba incentivando a outra, uma acaba motivando a outra, e aí você vê o resultado que a gente tem visto, né, não só fisicamente, mas é um todo, né? Não é só a questão eu emagreci, é a autoestima, a saúde em si, né? O quanto que eu fico imaginando o quanto que se eleva o nível de cada uma em todas as outras áreas, em todos os outros aspectos. Aí vocês estão de parabéns. Exatamente. Por Obrigada. isso você É está realmente aqui na um dó. abertura da Semana da Mulher de Verdade. Olha, é um xodó, é um orgulho esse projeto. Fez um ano, né? Completou um ano, eu e a Ju. Quando a gente decidiu sentar juntas e fazer esse projeto, a gente realmente colocou como um desejo de Deus para o nosso coração, porque foi algo muito sobrenatural. A gente se falou um dia e depois nos unimos com a mesma intenção, com a mesma necessidade de fazer algo diferente. E aí eu lembro da primeira turminha, tinham 10 meninas. Eu lembro que tinha a Adriana aí da fundação, foi da Isso, nossa ela primeira foi da turminha. primeira, né? Ela foi a primeira turma, não foi? Primeira, Ah, é verdade. foi. E aí a gente viu que não, os protocolos são excelentes de emagrecimento, mas o que realmente modifica e faz com que todas sigam em frente e alcancem, tanto em peso quanto na autoestima, na alimentação saudável como um todo, é realmente essa união entre elas, entre nós, nutricionistas, né? A gente fica quase que 24 horas no grupo com elas, sempre respondendo todas as dúvidas. E aí gera além do projeto, elas conversam sobre a vida, sobre os filhos, sobre o que cada uma sente.
né? Então, assim, é muito mais que o emagrecimento Aham, realmente. Por isso que é um sucesso na vida de cada uma. Não é um é sucesso do verdade. projeto, é um sucesso na vida de cada uma, porque elas levam o que aprendem para dentro de casa. Então, a Aham, gente tem relatos de maridos que emagreceram, de filhos que voltaram a comer coisas saudáveis, das mães. Então, assim, para nós, é essa a nossa função. A gente uhum, nunca buscou só peso, só emagrecimento, entende? E aí acho que a base desse projeto é realmente isso: é olhar a mulher, as dores dela como um todo e sentir a mesma dor. é Então, verdade. uma mulher sabe a dor da outra. Ninguém mais Uhum, consegue sentir o que a gente sente, só umas às outras mesmo. é E verdade. aí, por isso que a gente consegue levar esse projeto de maneira tão maravilhosa. Ai, tá mesmo. Aí, Maravilhosa. Vamos lá. O que que é bom pra gente, para nós mulheres, né? O que seria aí uma nutrição que ajude a gente na nossa saúde? então, assim, para nós mulheres, quando a, gente- quando a gente tem eu falo mais sobre emagrecimento porque é o que as pessoas mais, que as mulheres Sim, mais buscam, né? O que eu mais sou procurada. Eu falei esses dias, eu tive uma paciente que buscou atendimento para engordar. O restante, todas para para você ver. Só que esse tempo que eu venho trabalhando com as mulheres e o que eu estou estudando, né, venho estudando, não adianta eu falar para você, você tem que comer isso, isso, isso e aquilo. Não adianta. A nutrição para a mulher, ela deve ser extremamente comportamental, unida à psicologia, à terapia, né? Porque só um cardápio não faz nenhuma mulher perder peso, ganhar autoestima, nenhum, né? Lógico, o meu trabalho lá montando um cardápio, uma dieta para vocês é fundamental ser correto, né? Ser de acordo com o que você precisa. Mas eu entendo hoje, enxergo claramente que é muito mais, vai muito além. A dor que uma mulher carrega depois de ter feito tantos tentativas de emagrecimento, dieta da lua, dieta da sopa, dieta ai, sei lá da onde, isso traz um mal para a vida de cada mulher imenso. Então, leva-se um tempo para que essa mulher volte novamente a enxergar a comida como uma aliada, não como um castigo, né? E as mulheres, quando elas pegam um cardápio que não tenha tudo, né? Que não tenha a quantidade que elas estão comendo, porque o emagrecimento ele só vem com déficit calórico, que é a gente comer menos do que a gente precisa, né? Do que a gente está gastando. Então, as mulheres, no começo, elas assustam, mas depois elas enxergam a comida, essa quantidade, como suficiente e necessária, sabe? Mas isso todo é um trabalho árduo e longo. Não é de um dia para a noite, é um trabalho bem longo para que a gente mude, principalmente os sentimentos que cada mulher tem em relação a essa alimentação mais saudável, né? E a mulher, por si, ela já tem todos os contratempos que dificulta muito a gente, né? As mulheres, para se organizarem para elas, é muito mais difícil. Se o meu filho falar para minha mãe, eu preciso de marmitinhas 15 dias seguidos, bonitinha, nananá. Eu vou fazer, não vou? é Vou. verdade. Mas se eu pensar para se eu pensar para mim, eu acabo que não fazendo, Uhum. né? Então, eu sempre dedico mais aos outros. É uma coisa que eu sempre falo para as meninas no grupo. Vocês têm que amar vocês primeiro, cuidar de vocês primeiro, para conseguir cuidar do outro de maneira saudável, de maneira que você esteja disposta a cuidar da melhor maneira possível, né? Então, é um nicho muito grande para que uma mulher seja completamente feliz, satisfeita dentro de um planejamento, dentro isso
Eu acho que hoje em dia, nós profissionais da área da nutrição, como a gente mudou o nosso olhar mesmo, hoje em dia a gente traz a nutrição como algo comportamental, né? Como algo que é muito além de calorias. Calorias, para mim, é o último, né? Primeiro a Aham. gente trabalha a, a, a mente mesmo, os sentimentos de cada uma. Essa é a nutrição que funciona, que realmente dá certo. Espera só um pouquinho, Elaine. O pessoal do Face, Uhum. Maria do Carmo, boa noite. Vai lá no Insta, @Rosimeire Olivone, ou então, como que é o seu, Elaine? É Nutri? Nutri Arroba ponto Nutri, Elaine Dourado. arroba Nutri Nutri ponto ponto Elaine Dourado. com- Vai lá, gente, no Instagram. Eu coloquei aqui no Face só para chamar vocês, para vocês irem para lá. Um beijo. Maria do Carmo, lembra da Maria do Carmo? Da auxiliar de enfermagem? Sim, Tá de férias essa. sim. É um Ah, pessoal muito é, bom. eu fiz. Eu acabei esquecendo de falar de uma coisa lá para você, a hora que a gente estava conversando, eu acabei me esquecendo. É, esse ano, Elaine, eu tomei algumas decisões. Assim, é uma coisa muito pessoal, muito particular mesmo. Mas eu pensei assim, se eu quero ter resultados diferentes, eu tenho que me comportar de modo diferente. Aí, dentre várias mudanças que eu optei por fazer, então eu estou abandonando alguns hábitos e aí estou tentando instalar novos hábitos. Um deles foi o deixar de consumir açúcar. Menina do céu, eu já tinha tentado isso uma vez lá atrás. Um dia eu acordei e falei assim, eu não vou ingerir açúcar. Durou 30 minutos, eu não dei conta. Aí, dessa vez, eu falei assim, não, eu vou deixar de... Eu tomava muito café, não sei se você lembra, mas muito café mesmo. Era o dia inteiro tomando café. Aí eu optei por tirar o açúcar do café. Então, eu tomo totalmente café sem açúcar. Mas a primeira semana parece que você tá tomando veneno, remédio, um negócio extremamente amargo. Ai, a Maria do Carmo chegou. Pra- Aí eu falei assim, aí, na verdade, um dia a Cecília falou assim para mim, que ela já toma bem pouquinho adocicado o café que ela faz. Na verdade, nem parece que tem açúcar. Ela falou para mim assim, olha, Rosa, o dia que você tomar café com açúcar, você vai achar que você está tomando remédio. E eu falo assim, gente, olha o poder do hábito mesmo, né? Porque é exatamente isso. Então eu falei assim, não, dessa vez eu vou fazer. Aí eu fiquei tomando todos os dias café sem açúcar. Aí eu descobri que eu não era viciada no café, na cafeína. Eu era viciada no açúcar. Exato. Aí eu tava conversando com a Márcia Exatamente. Malaguti, aí a Márcia falou assim, Rose, a Elaine tem até algumas dicas, né? Que é para colocar cacau, acho que é óleo de coco, é isso? Canela. E Isso. aí dá uma, É, uma melhorada. é, Mas eu, na verdade, eu acabei acostumando a tomar o café sem açúcar. Muito raramente eu tomo o doce, porque também é obrigada a ficar fazendo do jeito que a gente quer, né? Mas hoje também eu acho. prefiro tomar o café sem açúcar do que o café doce. Mas o açúcar, ele é altamente viciante. Eu fiquei doida quando eu descobri isso. Sim. Porque eu falo para as meninas que começam e a gente pede para tirar o açúcar, adoçante, tudo do café. Porque assim, quando você adoça o café, você já não está bebendo mais o café, você está bebendo uma bebida açucarada. É É totalmente verdade. diferente. Quando você se acostuma com o café ou café, seu paladar é outro. Você consegue comprar café melhor, mais saboroso, porque entende o valor de um café, né? Entende que o café tem que ser saboroso, sim, tem que ser aromatizado, sim. Então, é libertador. Todas as meninas que ficam sem, falam, agora sim eu tomo café. E nesse processo, que é muito difícil, por isso que muita gente desiste, eu dou sempre essas diquinhas de fazer o café mais fraquinho, colocar canela na hora que estiver coando esse café, aromatizar com pimenta rosa, por exemplo,
Usar baunilha, gotinhas de baunilha. A Ah, baunilha ela tem um aroma adocicado, né? Então, eu sempre indico para as meninas colocarem para que seja mais fácil esse processo. Não é fácil esse processo, uhum, porque são anos e anos tomando, porque é um hábito familiar, é um hábito, chega a ser memória afetiva, né? é Tomar verdade. aquele cafezinho com açúcar na casa da mãe, na casa da avó, e aí a gente Uhum. leva para a nossa vida quando a gente casa, quando a gente, né, vai morar sozinhas, que seja. Então, assim, é difícil. Como tudo, né, que a gente tem hábito e quer mudar esse hábito, é muito difícil. Por isso que eu sempre sugiro que elas busquem essas estratégias, porque é outro sabor. Eu falo para as meninas, gente, vocês têm que entender. Açúcar tem que ser banido pro resto da vida? Não. Uhum. Posso comer um doce de vez em quando? Devo. Mas que doce? Eu falo sempre isso. O doce que vale a pena. Sabe aquele doce gostoso que tem todo dia? Exatamente. É aquele doce que a gente tem que comer. Às vezes eu falo, eu sou suspeita que eu não sou fã de doce. Mas assim, quando me dá vontade de doce, eu quero o doce, sabe? Aham. Então eu falo pra que ficar é, é, gastando doce em bebidinhas açucaradas no meio do dia e não, não, não. Não, gente. Gasta a munição no doce Uma coisa, certo. uma No coisa que doce que vale a você pena. usa, uma coisa que vale a pena, né? Aquele bolo chocolatudo, né? É esse que vale a pena. Não é o café com açúcar, que A Adriana tomado entrou. diariamente, 3 xícaras por dia, se a gente fizer um cálculo, vai dar o quê? 1 quilo de açúcar no mês, Uhum. você tomando sozinha, entendeu? Então, Ele comprava, para mim, 5 quilos de açúcar por mês. verdade. De verdade. Ah, Eu falei assim, gente do tá céu, vendo? mas a gente não tem noção, você não tem noção. E aí vai consumindo, consumindo, e a gente não para pensar, né? E acho que às vezes é isso Sim. também, né, Elaine? É essa não ter essa consciência. Sabe uma outra coisa que também eu mudei, assim, eu vou falar de experiência minha, porque é de verdade. Isso. Uma vez eu estava assistindo esses programas, era um programa americano. E aí, era sobre alguma coisa de alimentação, sobrepeso, era alguma coisa assim. E a mulher, ela tomava, uma americana lá, ela tomava muita Coca-Cola. Aí o rapaz, a pessoa que estava conduzindo o programa, enfim, mostrou um copo, e aí ele falou assim, isso aqui, ele encheu de caramelo. Ele falou assim, é isso aqui que você está ingerindo de açúcar. Menina, mas me deu um nojo tão grande. Eu falei assim, gente, eu não acredito. E aí, o fato de eu ter visto isso, eu parei de tomar refrigerante. Eu consegui. O Cris ainda não parou de tomar refrigerante. Ele parou de tomar Coca-Cola, mas ele substituiu por outro. Mas ele tomava Coca-Cola desde a hora que acorda. Mas depois de eu ter visto esse programa, quando ele mostrou mesmo o copo, um tantão assim de caramelo, eu falei, gente, credo, porque eu também não sou fã de doce. Mas eu tomava muito café com açúcar e eu não tinha ideia disso, né? Sim. Para você ver, porque assim, às vezes tem pacientes que falam, mas eu não estou conseguindo alcançar, estou fazendo tudo certinho, não, não, não. Aí você vai fazer uma visão geral, tem esses pequenos detalhes. Então, assim, essa quantidade de açúcar é pequena mesmo, entendeu? Calcula quantas vezes você toma esse café, quantas vezes você coloca de açúcar, quantas colheres você coloca. Então, assim, pequenas coisas podem atrapalhar, sim, o emagrecimento, no caso, além da sua saúde, lógico, mas falando em Uhum. emagrecimento, são essas pequenas coisas que as mulheres não contabilizam, né? Porque assim, não é só o docinho do café que acaba entrando nesse planejamento diário. São outras coisas, um excesso daqui, um excesso dali, né? Uma balinha aqui, uma balinha ali. Quando a gente contabiliza, é sempre assim, elas assustam, porque realmente foge do controle, foge do planejado, entende? Então, por isso tem que ter essa visão mais geral, mais ampla.
é verdade. E não é tarefa fácil, é verdade, acho que é fato. E é possível, né? Isso que eu acho o bacana e o interessante, que aí as pessoas como se fossem micros resultados, né, Elaine? Então, assim, é, eu vou falar de mim de novo, quando eu parei de consumir o açúcar e eu dei conta de tomar o café sem açúcar, eu falei assim, eu consigo, né? Eu sou capaz, eu consigo. Então, são micros resultados de coisas simples, porque a gente não precisa de nada muito extraordinário, mas são esses pequenos resultados ou esses micros resultados que vai fazer com que lá na frente seja algo que realmente traga impacto, né? Então, aí é um micro resultado. Eu tirei o açúcar do café, mas aí no final do mês, eu emagreci 3 quilos, eu emagreci, sei lá, né, quantos quilos. Mas olha só que pequenas coisas, pequenas mudanças, mudanças de pequenos hábitos que faz o todo depois, né, que traz o resultado. E eu vejo isso lá também com as Exatamente. meninas. Sim, sim, sim. Porque a gente realmente não dá para mudar tudo de um dia para o outro. Nem é saudável, né? Então, assim, o projeto ele tem um espaço curto, né? Ele tem poucos dias. Então, a gente tem que trabalhar com um pouco mais de restrição, né? Um cardápio mais fechado. Mas ninguém passa fome, graças a Deus. Só que Graças a Deus. Só que dentro do projeto, elas enxergam realmente que podem sim ficar sem. Se elas ficaram 15 dias, 20 dias, teve de 21 dias, de 30 dias. Então, se elas conseguiram ficar e mudar um hábito que seja, por exemplo, o café sem açúcar, é uma vitória. Porque são mulheres Uhum. de 30, 35, 40, 45, qualquer idade, que está há muitos anos sem mudar hábito nenhum, sem enxergar nenhuma mudança na vida durante a vida toda, né? Então, Uhum. assim, por isso que esses pequenos passos, eu até conversei com uma paciente hoje, que acabou falhando o planejamento no final de semana. Eu falei para ela, mas o que que você fez de bom esse final de semana? Ah, eu não bebi tanto de refrigerante, eu não bebi refrigerante. Eu comi, me excedi um pouco mais na comida, porém, eu falei, é nessa aí que você tem que focar, no que você fez de bom. Não é do dia para o outro que você vai fazer tudo certo. A maioria dos erros que acontecem no emagrecimento, principalmente, e na busca da vida saudável, da alimentação saudável, essa ânsia de mudar, de acordei, não vou mais fazer isso. Ah, não, Uhum. eu não treino, por exemplo, eu não treino. Vou treinar, vou me matricular na academia e vou todos os dias. Mentira, não vai. Não É vai, verdade. gente. Tem que começar. Bom, se eu não vou nem um dia, se eu for 2, se eu for 3 dias, vitória, né? Uhum. Depois a gente alcança novas metas. Eu falo que o ser humano, ele é movido a metas, ele é movido a ter sempre um propósito, sempre um projeto novo, né? A gente não Uhum. quer ficar parado. Na alimentação saudável, no emagrecimento, é exatamente assim. Eu não vou conseguir mudar o que eu aprendi com a minha mãe durante a minha infância toda, durante a minha adolescência, até a minha fase adulta, que eu levei para o meu casamento, para os meus filhos. Eu vou mudar, não vou mudar de um dia para o outro, entendeu? O projeto ele traz um alicerce maior, porque tem as nutricionistas e as meninas todas juntas. Por isso fica mais, não digo fácil, mais Uhum. suportável. Então a gente consegue, quando é um planejamento individual, que eu atendo você individualmente, dá para trabalhar um pouco mais devagar, um pouco mais de maneira mais leve, né? Para que a mudança realmente aconteça. E aí, 1, 2, 3 meses, cada organismo reage de uma maneira, você vai começar assim a receber esses resultados, a enxergar os resultados, não só na balança, mas na vida mesmo, na vida saudável. Porque o que eu mais escuto é: eu não acredito que eu faço isso hoje.
Eu não acredito que eu como salada todo dia. São esse tipo de coisa. Ai, que lindo, né? E eu fico imaginando assim, para cada uma delas, o que é isso de fato, né? Porque às vezes eu fico tentando me colocar no lugar, mas é um ganho que é difícil de mensurar mesmo, né? De a gente tentar entender. Porque de fato não é só a alimentação, né? É um todo mesmo, né, Elaine? É a vida mesmo da pessoa, a relação dela com ela mesma, a relação dela com as pessoas que estão ali próximas a ela. Nossa, eu acho que isso é de um valor que a gente. É só cada um mesmo que Sim, é o sente, que, né? A gente não vai conseguir mensurar. é o que, sim, não, é o que a gente Que mais, aí, eu principalmente, tenho, pode falar? pode falar. Eu falo que cada mulher traz uma história, né? Cada uma traz as dores, algumas estão passando por um divórcio, algumas estão passando por um luto. Eu tive participantes que perderam filho, que estavam separados do marido. Então, assim, o profissional, se ele realmente vai transformar a vida desse paciente, se ele conseguir enxergar esse paciente além de um cardápio, né? Uhum. Porque o que essa mulher passa para ela chegar até a mim, até o projeto, até uma consulta particular, ela levou muito tempo para decidir, né? Ou ela já participou de várias outras coisas. Então, o que eu sempre enxergo nelas é essa real dor mesmo. Os casamentos estão abalados porque ela não se enxerga mais como uma mulher que possa agradar o seu marido, né? Às vezes os maridos fazem questão de deixar claro que ela não está bonita aos olhos dele, né? Isso traz uma tristeza, uma dor profunda E eu que a acho que cada alimentação vez mais elas vão se sentindo culpadas, né? Culpada porque, nossa, eu não consegui de novo. É, e aí vem esse sentimento de culpa, e aí a gente desconta, às vezes, na comida mesmo, porque vai gerando ansiedade. E aí vai tomando proporções maiores, maiores e maiores. Aí o problema que era desse tamanho, porque aí não encontra apoio, enfim, aí fica desse. Fica muito grande. E aí cada vez mais vai ficando difícil delas resolverem, né? De cada uma conseguir resolver. Se não tiver o apoio. E esse grupo, né, que vocês criam, né, no WhatsApp, né, nas redes sociais, aí é uma ajudando a outra, porque é cada uma com a sua história, e aí, de repente, eu ouvi o jeito que a outra encontrou de resolver aquele problema, me ajuda a pensar em estratégias para eu resolver o que eu estou passando agora. Então, eu acho que vocês fazem um trabalho lindo, muito lindo. obrigada, obrigada. Realmente foi o que nos manteve até hoje dentro desse projeto com o grupo em si, porque a gente pesquisou muita coisa antes dele e depois também a gente pesquisou outros projetos, como era, como não era, o que as profissionais faziam, se esse grupo que, né, esse tipo de desafio na internet realmente dão suporte. E a gente começou a enxergar que era só um grupo ali parado, sabe, no WhatsApp. Uhum. E aí, quando a gente se propôs, eu fico mais tempo nos grupos, né? A Ju cuida mais da plataforma, mas está sempre em contato. Mas eu, como estou mais tempo no grupo com elas, eu tentei buscar de todas as maneiras entender que tem mulheres ali que precisam conversar no meio do dia, tem mulheres que Uhum. não precisam, que só chegam à noite e mostram o pratinho lá, porque trabalhou o dia inteiro, então não dá tempo. Uhum. Mas prestam atenção em todas as conversas, em todos os pratinhos que foram colocados lá. Quando chega dia de pesagem, que a gente, né, faz a evolução de cada uma, estão sempre ali atentas. Por que eu não perdi? Por que você perdeu? E nananã. Então, assim, se tornam ali uma de braço dado com a outra mesmo, sabe?
Então, eu e a Ju sempre priorizou os grupos. Pode tudo estar caindo aí para trás, mas o grupo em si, eu me dedico realmente, eu fico realmente com elas das 8 da manhã às 9 da noite, no horário que elas estão ali conversando mais. Quando elas estão quietinhas, eu chamo, faço chamada, coloco o nome de cada uma, faço chamada para ninguém passar despercebido, para que elas entendam, pá, para que elas entendam que tem sim um apoio. Porque remar sozinha é muito difícil, cansa muito mais rápido. É verdade. Você, como psicóloga, pode falar isso muito melhor que eu. Eu estou te falando o que eu vivo realmente, né? Então, eu vejo sim a necessidade desse apoio, dessa união entre. Tem meninas que formaram grupos depois, terminou o Realmente, aí elas continuaram com um grupinho entre elas. Ai, que delícia! Ai, ai. Mas Mulheres, né? é pegar na mão e andar de mão dado mesmo, né, Elaine? Percebo que é isso que vocês têm feito, né? Anda de mão dada. Então, assim, vai ter dia que vai estar mais difícil, tem dia que está mais tranquilo, mas eu estou aqui. Eu acho que é esse o recado que vocês dão ali, ó. Eu estou aqui. Sim, sim. Ah, Zilda. No pé, ela falando que eu pego no pé. Ah lá, nós fizemos, acho que fez o grupo. Ah lá, tá Verdade, vendo? você pega no pé. Pego, pego, É porque pego, você pego sabe que é porque. possível, né? É capaz, é Sim, possível. Vai lá sim, eu pro falo para ela. Instagram, pessoal, tô falando até errado. Pessoal que tá aqui no Facebook, a minha amiga Adriana falou que não tá conseguindo ver a Elaine. É porque a Elaine tá lá no Instagram. Entra lá, Ah, @Rosimeire tá. Oliveira. Perdão, é que eu tô com outro aberto aqui. Ô, Bom, Elaine, então, vou hum, perguntar aquele da TPM. Por que a gente tem uma vontade danada de comer doce? A gente e eu, viu? Mas eu ouço bastante gente falar isso. Na TPM, vontade de comer sim, doce. Olha, eu não sou chegada em doce. Eu não sou de que, como arroz e come doce. Não sou muito chegada. Mas na época da TPM, tanto é que eu sei que eu estou por conta de. Eu tenho uma vontade de comer doce. É do organismo ou é sim. porque eu quero comer doce e eu arrumo uma desculpa? Não, não, não. O nosso organismo ele é muito sábio. E as mulheres têm os hormônios, a flor da pele, já Ai, no natural, já no líquido, né? Quando chega essa época da TPM, né, essa pré-menstruação, esses hormônios, então uma redução do estrogênio que equilibra a saciedade e aí desanda. A gente tem diminuição da serotonina e da dopamina, que são precursores do hormônio da felicidade. Então, a gente fica querendo sempre algo que nos conforte, algo que nos deixe mais felizes. Por isso que eu sempre instruo as minhas meninas a manter a atividade física, para que esses níveis de hormônio fiquem pelo menos mais adequados, e gerar algumas estratégias para que a gente consiga levar. A gente sempre escuta, você que a mulherada vai falar, a gente sempre escuta assim: na TPM você tem que comer coisas com triptofano, não é? Não sei se você já deve ter escutado isso. Que vem do chocolate, de peixe, ovo. Mas assim, para a gente ter esse nível aumentado, a gente precisa de o aumento da insulina. O aumento da uhum. insulina a gente só vai com um pouquinho mais de carboidratos, né? Então eu falo para as minhas meninas, chegou nessa época, chegou nos dias de TPM, não é hora de restringir o carboidrato, né? Não é hora de fazer lá uma loucurinha. Coma mais certinho, coma mais raízes, né? Que são cargos de excelente qualidade. Faça uma alimentação mais rica, né? Para que a gente tenha essa quantidade legal de carboidrato no organismo. Mas
para vocês entenderem que não é frescura da mulher, não é da cabeça da mulher que tô com vontade de comer doce só porque tô de TPM. Não, é realmente nosso organismo necessitando de algo que os hormônios estão todos enlouquecidos, né? E aí, e aí eu sugiro para as meninas, façam aí um bolinho, porque assim, eu preciso de um carboidrato para que o organismo tenha esse suporte, né, de insulina. Então, só que eu preciso de carboidratos de boa qualidade. Então, eu faço lá um bolinho de aveia de caneca com chocolate meio amargo derretido. Ótimo. Uma bananinha com cacau, com canela. É isso. Então, assim, as mulheres todas que fazem esses pequenos ajustes têm uma melhora. Então, assim, e quem não tem essa melhora é porque não foi instruída corretamente. Porque não Uhum. adianta só comer aquela caixa de bombom, aquela barra inteira de bombom. Eu preciso realmente dos nutrientes que tem, por exemplo, no chocolate mais saudável, chocolate mais amargo, na banana, no frango, nos ovos. Então, eu preciso realmente manter uma alimentação muito equilibrada nessa época da TPM, porque já é um transtorno imenso tudo que vem junto, né? É. Então, mas é sim muito justificável essa vontade do docinho aí na TPM. Não é nada da cabeça da mulher, e sim uma descompensação dos hormônios né, da alegria, os hormônios que nos ajudam a ter esse ânimo aí no dia a dia. A Helena fez uma pergunta aí. E o açúcar e carboidratos na menopausa, como fica? Consome menos do menos? Menos? Menos do menos? Sim, Helena. Na vida, eu falo que a mulher ela já deveria nascer com essa alimentação regrada, né? Porque os hormônios que desestabilizam o nosso organismo na nossa vida, a partir da adolescência, na vida adulta e na menopausa, são terríveis. Então, quanto mais tempo a gente tem de alimentação saudável, mais o nosso organismo está preparado para receber essa fase da mulher, a menopausa, por exemplo. Então, assim, uma alimentação rica em carboidratos complexos, que são raízes, aí você inclui leguminosas, né, que são feijões, ervilha, lentilha, carnes magras, principalmente peixes. É essa alimentação que você, né, no caso, pergunta da menopausa, deve ter sim. Lógico, acompanhada de todos os exames feitos para ver se não há deficiência nenhuma. Isso para todas as mulheres. O que eu vejo, e até eu passei por isso, a gente não se atenta aos nossos níveis hormonais de vitamina. Então, a gente está com alguns sintomas e não sabe por quê, está se alimentando bem, mas não sabe por quê, está tão cansada, tão fadigada. E aí, quando vai investigar, é uma deficiência de vitamina D, de vitamina B12, de algum outro nutriente. Então, assim, precisa estar sendo acompanhada, principalmente as mulheres nessa fase. Precisa entender, porque assim, o nosso organismo não foi feito para estar cansada todo dia, né? Para estar exausta todo dia. Uhum. Então, precisa desse acompanhamento do médico, da nutricionista, que seja, para que você tenha uma fase, né, da menopausa, que já é muito difícil, mais equilibrada. Então, sempre, Helena, manter. A Helena já tem uma alimentação riquíssima, né? Já é maravilhosa a alimentação. Então, é manter esse. Eu conheço. Então, realmente manter não é menos do menos, é uma alimentação muito mais equilibrada, com muito mais recursos de nutrientes, né? Você conhece bem todos os vegetais e frutas que precisa realmente na nossa vida. Vamos lá, então. Nesse livro, vou mostrar para vocês. Eu estou lendo esse livro aqui, O Poder Sem Limites. Lá, aqui ele fala assim que pessoas bem-sucedidas não focam no fracasso. Em termos de peso, elas pensariam assim:
Até hoje, eu tive excelentes resultados com o ganho de peso. A partir de agora, eu vou ter excelentes resultados com a perda do peso, ou com a obtenção de um corpo saudável, livre dos excessos. Na sua prática, você acredita que isso é verdadeiro? Que esse Essa foco no mentalidade, né, sucesso. a forma de pensar. Então, é porque o que eu observo é que a gente cobra muito da gente mesmo. E a gente foca naquilo em que a gente não tem sucesso, ou nos nossos fracassos. Então, assim, eu me sinto culpada porque eu ganhei peso, eu me sinto culpada porque meu marido, meu namorado não está satisfeito com o meu corpo, comigo. E aí a gente foca no fracasso. Olha como eu sou incapaz, como eu não dou conta de fazer uma alimentação saudável. Então, fica focado no fracasso. Pessoas bem-sucedidas converte isso. Então, elas pensariam assim, até hoje, eu fui muito bem-sucedida com o ganho de peso. A partir de hoje, quando ela toma a decisão de perder peso, de ter uma alimentação saudável, de ter um corpo é, livre dos excessos, aí ela passa assim, então, até hoje eu fui bem sucedida no ganho de peso. A partir de agora, eu também vou ser bem sucedida na minha alimentação saudável. Será que isso acontece na prática? Sim, eu acho que são caminhos, né, muito tênues. Então, assim, quando eu decido ter uma alimentação melhor, quando eu decido buscar enxergar o meu potencial, é porque eu já passei por um caminho bem espinhoso, né? Então, a maioria dessas pessoas já tem um auxílio, não só nutricional, mas um auxílio de um psicólogo, por exemplo, da terapia, porque eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Todo mundo. Todo mundo. É. Então, assim, é uma linha. Porque, falando de mulher, como a gente tem. Eu acabei de falar das alterações que a gente tem hormonais. Hormonal. Você não vai levantar todo dia feliz. Hum, Você não vai levantar todo dia se achando a mulher maravilhosa. Não vai, gente, não vai. Isso é normal. Isso é do ser humano, né? A gente não vai entender que a vida eu posso seguir e ter esse sucesso esplendoroso sem as dores, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão. O profissional que está atendendo uma mulher nesse caso, tem que ser muito pé no chão, tem que deixar muito claro para ela que não, que vai ter dia sim que ela vai querer desistir, que vai ter dia sim que ela vai chutar o balde, mas ela vai ter que buscar o uhum. balde, entendeu? Então, lógico que você sabe muito mais que eu, né? O poder que tem a gente mentalizar e buscar esse autoconhecimento, esse autocontrole. Mas isso leva-se um tempo e a vida traz tantos desafios no dia a dia, principalmente para as mulheres, Uhum. mães, esposas, donas de casa, trabalham fora. Então, assim, vai muito além de eu só conseguir imaginar esse sucesso. Por isso que eu gosto do passo a passo mesmo, do dia a dia, de cada conquista. Eu falo, tem que comemorar cada conquista. Se você tirou um hábito ruim hoje e colocou um bom, um pequeno hábito melhor, é uma conquista. E não é para Comemora. deixar ninguém mais feliz. Exato. E não é assim, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Não é isso. O ser humano ele precisa ter esse passo a passo. Eu enxergo isso com as mulheres. A gente precisa. Todo mundo que fala para mim, eu sou 8 ou 80, não faz. Fica no Uhum. 8, Ah, entendeu? Porque não existe, entendeu? Não existe isso hoje eu decidi ser uma pessoa totalmente fitness. Não, uhum. não existe. Então, eu imagino que esse trecho, né, essa fala,
venha de uma pessoa que percorreu, que errou, que caiu, né? Então tem todo um processo para chegar nesse sucesso. E eu falo que o sucesso, quando conquistado nesse passo a passo, ele é muito mais prazeroso, né? É verdade. E eu tenho até lá a frase, o sucesso é a soma de pequenos fracassos, né? Então, assim, eu fracassei um pouquinho hoje, aí eu avancei, eu posso ter fracassado de novo, porque é bem isso mesmo, né, Elaine? Não é todo dia que a gente acorda com vontade, com ânimo, super estimulada e a fim de fazer as coisas. Não é todo dia. E especialmente nós, porque a gente tem essa oscilação muito intensa e frequente e variação Sim. desses hormônios. Então, eu até brinco com o meu marido, mas é verdade. Eu falo assim que nasce um negócio aqui dentro de mim que eu Tá. até quero ter o controle daquilo. E a gente acaba descontando em quem está próximo mesmo. Isso é inevitável. É lógico que com a maturidade a gente vai melhorando e aí você consegue administrar melhor essa questão de hormônio, especialmente TPM mesmo. Mas não é tarefa fácil e não é todos os dias que a gente está com vontade, que a Não. gente está bem. Então, assim, é muito fácil você pensar em sucessos, né, até nos termos que ele coloca aqui, quando tudo vai bem. Agora, quando alguma Sim. coisa não vai bem, você fazer essa jogada mental não é tão simples assim. E, mais uma vez, a importância da gente ter em quem se apoiar, com quem contar, Sim. né? Porque realmente todos nós passamos por isso. Então, assim, se eu sei que eu passo, ai, a Elaine também passa, nossa, a Márcia também passa por isso, e passa, a gente sabe que passa, mas fica menos pesado, né? Fica mais Sim. fácil. Eu falo para as meninas, a vida de ninguém é cor-de-rosa. É, com esse acesso que todo mundo tem à internet, a vida bonita, ao corpo bonito, nananã, é, é, é muito pesado para quem está vendo de longe, achando aquilo tudo maravilhoso, muito fácil. Não é, não existe. O que as pessoas que conquistam, por exemplo, o corpo e o peso que desejam, o que difere uma das outras é a constância. O que eu faço todos os dias, mesmo estando em dias ruins, Uhum. né? Se eu estou num dia ruim e não seguir o que eu faço todo dia, na próxima refeição, o próximo dia, eu já vou voltar. Isso é a Uhum. constância, entende? Então, eu acho que a chave do sucesso é realmente essa, é ter essa constância, é entender que se eu falhei agora, ok, falei, acabou, passou. Eu não posso ficar me martirizando e Uhum. remoendo. Ah, já eu fiz isso agora, vou continuar. É o que eu bato bastante na tecla com as pacientes. Enxerguem isso como mais uma alavanca. Falhou aqui, Uhum. volta ali. Entendeu? Essa é a sua constância. Lógico, vai ficar errando sempre? Não. Você vai, uma hora, entender e se acostumar e ter prazer em ter essa vida mais constante, mais regrada quanto à alimentação, porque é prazeroso a gente ver os resultados, é gostoso a gente colher os frutos, isso É em tudo na verdade. vida, não é? É isso mesmo. Então, é isso. Aí, ai, nosso tempo está acabando, eu estou preocupada, porque parece que ele só fica 1 hora mesmo no Instagram. Aí, uma outra questão, Elaine. Eu tenho observado que o resultado é o grande gerador de mudanças na vida, não só daquelas pessoas que estão seguindo o programa que vocês criaram, mas especialmente nas pessoas que estão próximas. Então, seja na relação de trabalho, aí eu fico imaginando dentro de casa, porque aí a alimentação do filho vai ser diferente, a nutrição do marido, então, assim, eu até coloco assim que parece uma onda que vai reverberando, né? Então, aquela gotinha de água que cai ali no lago e vai reverberando até chegar às margens. É,
é exatamente isso que eu tenho enxergado lá no dia a dia do centro de atendimento. Começou com uma, aí daí já tinha duas, tinha três, e a gente vendo o resultado, né? Então, assim, a gente vendo, eu almoço lá, então eu vejo o prato das pessoas, né? Então, a gente vê uma alimentação muito mais saudável, um cuidado maior com a alimentação. Sim. O resultado é, de fato, o que motiva essas pessoas a prosseguirem, a continuar, é isso que você percebe também? Sim, sim, sim. Quando porque é muito gostoso você tudo que você faz que tem um pouco mais de sacrifício, quando você enxerga um pequeno resultado, um grande resultado, te motiva a continuar, né? Te dá essa alavanca de continuar. É como você falou, cada mulher que está dentro do desafio, a NutriJu entrou agora, não me deixa mentir, cada mulher, ela consegue transformar a casa. Eu fico imaginando, porque é meu xodó, né? Então eu fico imaginando uma mulher em cada casa, eu fico imaginando o tanto de casa que já está tendo uma alimentação saudável. É um mar Exatamente. realmente, É, entendeu? É fácil? Não é fácil. Eu como mãe, como esposa, eu sei que não é fácil. Mas quando elas começam a perceber que elas conseguem, que elas têm resultados, colhem o emagrecimento, que estão dentro do desafio para isso, para emagrecerem, para começarem esse processo de emagrecimento, é transformador, é libertador a visão que elas têm de que realmente eu posso me transformar, eu posso transformar o outro, eu posso transformar a vida do meu filho de 10 anos que já está sobrepeso. Então, realmente fantástico ver isso. E a gente realmente vê isso dentro do desafio, realmente vê o quanto a alimentação saudável muda a visão dessas mães, dessas esposas, é tremendo. da família, né? Toda a família. Exato. Ai, Elaine, E olha, você que está trabalhando. eu estou muito feliz, muito grata. A gente tem só 2 minutinhos aí. Será que tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Dá tempo, 2 minutinhos. É rápido, Vamos ter que gente. fazer, vamos ter que fazer outra. Senão a gente vai ter que abrir outra live. Elaine, mas também se alguém tiver, né, alguma pergunta, vai ficar salvo, eu vou salvar essa live, aí a gente deixa disponível, eu deixo, você deixa também, aí Pode me chamar também. quem quiser conhecer o Sim, trabalho da Elaine, né, Elaine, que eu tenho visto, eu não sim. participei ainda, mas eu tenho visto o resultado com os meus olhos de todas as pessoas que trabalham ali com a gente, e realmente tem sido fantástico. Mais uma vez, muito Ah, que bom. obrigada por você estar aqui com a gente, Uma na honra. Semana Mulher de Verdade, falando sobre a nutrição na saúde da mulher. Realmente, acho que a gente abriu com chave de ouro, viu, Elaine? Você trouxe Obrigada, obrigada. conteúdo de valor, conteúdo importante, e eu sou muito grata, obrigada mesmo, sinto Ah, muita obrigada saudade, você, mas eu estou muito feliz muita. de ver o que vocês têm feito na vida de muitas pessoas. Vocês estão de parabéns. Sim, obrigada, obrigada pelo convite, pelo espaço, por falar do nosso projeto, que, aliás, está com as inscrições abertas. Começa dia 15 a nova turma de aniversário, a gente está comemorando nosso 1 ano. Então, eu só tenho te agradecer por essa mulher maravilhosa que você é. Eu acho que todos que te conhecem concordam comigo. Você é um exemplo, eu sempre disse isso, não é de hoje, mas fica aqui minha gratidão por tudo, por tudo. Obrigada, Elaine. Deus abençoe, muito, muito, muito Beijo, sucesso. E continue tá bom. transbordando a vida das pessoas, viu? Vocês são umas lindas. Um beijo, Amém. obrigada. Ah, Tchau, gente. gente. Valeu. Obrigada. Tchau.